Olá, gente. Aqui convidar vocês para vir prestigiar mais um vídeo, vir aqui conferir o canal. Pedir aí novamente que o pessoal continue partilhando, compartilhando. Enfim, como é proposta, a gente sempre trazer temas de filosofia, psicologia, exercitar, repetir, treinar esse tipo de consciência, de saber, para que a gente gere um aprendizado que a gente possa aplicar na vida. Eu penso que todo aprendizado não pode dispensar esses três elementos: exercício, repetição e treino. Exercício, repetição e treino. Só isso pode gerar aprendizado. E aprendizado também, é bom que se diga, só de fatos, eu pelo menos para mim, só se entende aprendizado a partir do momento em que isso gera uma transformação. Aquilo que a gente, digamos, apreende, que a gente não aprende, ou seja, que não transforma a nossa vida, é meramente informações, opiniões, e fica só conteúdo armazenado, ideias armazenadas, e que não gera nenhuma praticidade na vida. Então, aprender é transformar a vida. Então, hoje, articulando um pouco filosofia com psicologia, quero trazer para vocês uma alegoria de Platão chamada Alegoria da Carruagem. Platão descreve uma carruagem em que ele atribui aos cavalos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos afetos. Atribui às rédeas os nossos pensamentos, a nossa intelectualidade, a nossa faculdade da cognição. Atribui a carruagem ao nosso corpo físico. E atribui àquele que conduz a carruagem, ou seja, o eu, o homem, ou a razão, justamente essa função de conduzir de forma harmoniosa. É lógico que a proposta dele nesse sentido, fazer essa descrição da alegoria da carruagem, propondo a ideia de um homem equilibrado, né? De o ser humano com uma certa harmonia com esses elementos. Mas fazendo um link com a psicologia, uma ponte com a psicologia, quando ele atribui os sentimentos aos cavalos. Obviamente se entende que as pessoas têm suas personalidades, cada um com as suas singularidades, fruto das suas experiências e tudo. Mas é interessante a gente entender que existem algumas categorias, existem alguns padrões de personalidade. Por exemplo, pessoas que são mais emocionais, ou seja, são mais ligadas aos sentimentos. Pessoas que são mais passionais na vida. Pessoas que vivem muito à mercê das emoções, no mar emocional. Então, pessoas que têm uma certa dificuldade, eu diria, a enfrentar as dificuldades, uma baixa tolerância à frustração, ou seja, quando se frustra, é tomada demais pelos sentimentos, pelas emoções. Então, tem baixa tolerância às frustrações, aos desafios da vida, quando perde o emprego, quando perde um relacionamento, quando perde algo. É lógico que a gente sabe que isso provoca assim, grandes impactos, dor, sofrimento, mas existem características que tornam isso muito potencializado, maximiza demais isso. Eu quero até dizer que quando eu falo sobre as emoções, os sentimentos, é lógico que a minha descrição é sobre o excesso de emoção na vida, de emotividade, o excesso, o exagero, sabe? Uma certa desproporção na passionalidade das coisas, muita passionalidade na vida, muita paixão na vida. Ele tem a ver com essa questão dos sentimentos, das emoções, como está dizendo, pessoas que perdem um trabalho, perdem uma relação, sofrem mais do que deveriam. Chegam até, obviamente, a somatizar, adoecer fisicamente, porque lidam, de alguma maneira, de forma inadequada, eu diria, com o próprio conteúdo emocional advindo dessas experiências. São pessoas muito emocionais. Trazendo um pouco para a alegoria, as pessoas que deixam as emoções escaparem, sabe, saírem desembestadamente, né, que geram uma certa impulsividade, geram inconsequências, vivem à mercê justamente desses prazeres carnais, prazeres da matéria. Então, vivem muito conectados com essas questões. Então, são pessoas, em geral, que têm uma certa... vivem muito à mercê das suas emoções. No passo seguinte, Platão descreve que os pensamentos são as rédeas. São aquilo que sustenta as nossas emoções, que sustenta os nossos sentimentos, essa passionalidade da vida. Eu estou dizendo não é nada ruim, estou falando daquilo que é excessivo e que gera desproporção e, por consequência, um certo grau de desarmonia psicológica, emocional, física, inclusive. Então, os pensamentos
essa faculdade que a gente tem de frear um pouco os sentimentos, as emoções. Pessoas também que são muito racionais, aí vou para aquilo que é disfuncional, que tem uma característica de personalidade de ser extremamente racionais, muito intelectualizadas, termina por desenvolver um alto grau de perfeccionismo, de planejamento, de tecnicismo, de mecanicismo. Termina por gerar, então, se você investe muita energia no plano da racionalidade, da mente, dos pensamentos, do intelecto, da cognição, de forma exacerbada, você termina por provocar um certo grau de esfriamento, porque você se afasta demais desses aspectos emocionais, dessas paixões, desses sentimentos que são super importantes também, obviamente falando de uma certa harmonia entre esses dois elementos. Então, pessoas que são extremamente intelectualizadas, pensamento demais, cognição demais, racional demais, termina por provocar que vivem divagando no mundo dos pensamentos, geram inclusive obsessões. A ruminância das ideias, ficam ali vagando nos pensamentos, aquela coisa que vai acelerando, termina por provocar ansiedades, obsessões, como eu estava dizendo. Então, se você desenvolve um padrão ou investe muita energia para o teu pensamento, para a tua intelectualidade, você termina por minguar as tuas emoções. Se afasta demais do seu aspecto emocional. Você termina gerando um certo grau de esfriamento, de insensibilidade, de distanciamento afetivo, que pode gerar um distanciamento social, pode gerar inclusive um isolamento social, né? Ou um embotamento, como a gente chama, embotamento afetivo. Essas emoções ficam meio congeladazinhas, ficam lá bloqueadas lá dentro. Então, é sempre muito cuidado. Se a gente deixa os pensamentos à deriva do mar emocional, ou seja, muito investimento emocional, que as emoções tomam conta, ou seja, o pensamento da gente, a nossa racionalidade, vive à mercê ou à deriva do mar emocional, isso gera uma desarmonia. Por sua vez, se você tem um certo grau, um exercício, um investimento energético muito grande para os pensamentos, para a racionalidade, você termina por dificultar, experimentar os prazeres da vida também. Os afetos, os sentimentos, as motivações, o entusiasmo, a euforia, emoções que são muito positivas. Então você termina, se você intelectualizar demais, termina bloqueando a penetração das emoções, dos sentimentos no nosso psiquismo, nos nossos pensamentos. E por aí gera desarmonias. Então, muito cuidado com isso. Como você lida com as suas rédeas, que é o seu pensamento? Você segura demais as suas emoções? Vive preso, vive receoso de soltar, de se entregar um pouco emocionalmente à vida, aos afetos, aos sentimentos, às relações, vive ali segurando as suas rédeas? Ou você é aquele que solta as suas rédeas, os seus pensamentos, a sua racionalidade e se entrega demais a essas pulsões, a essas emoções, às paixões, aos sentimentos, que também não é tão saudável, não é saudável. Então, observe isso. Se você é muito de segurar as suas rédeas, se você é muito de soltar as suas rédeas, como você lida com seus sentimentos, suas emoções, como é as suas estruturas de pensamento, de cognição. Então, um caminho é fazer essa reflexão. Na sequência, Platão trazia que o corpo humano é a carruagem. O corpo humano é a carruagem. Então, muito cuidado, porque a gente precisa desenvolver uma relação de cuidado com o corpo. Nenhum profissional de saúde hoje deixe de recomendar uma alimentação saudável e atividade física. Porque o corpo também tem uma consciência. Através da respiração a gente relaxa, a gente elimina um pouco a ansiedade. Através da atividade física a gente equaliza melhor nossas angústias. A gente respira, a gente transpira, a gente cria uma certa harmonia corporal, ou seja, traz um pouco essa consciência corporal para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia. E por fim ele usa da faculdade da razão, ou seja, o nosso eu, a nossa consciência, eu diria mais para ser fiel com Platão, essa questão da racionalidade, da razão. Afinal, Platão era um racionalista que valorizava a razão. E a razão é essa faculdade também extraordinária, porque é ela que tem a condição de conduzir essa carruagem, de harmonizar esses elementos. É nós que estamos no controle, essa racionalidade, essa razão que sustentam as rédeas. Seguramos demais ou soltamos demais? Essa é uma decisão nossa. Que a razão é essa faculdade do discernimento, que possibilita as tomadas de decisões mais assertivas, mais adequadas.
Então, por isso que o canal tem essa proposta de a gente trabalhar esse nível de consciência, tanto uma consciência corporal, a consciência dos sentimentos, a consciência dos pensamentos, e uma consciência mais, digamos, que de alguma maneira consegue observar de forma mais ampla todas essas outras instâncias, que é a racionalidade para Platão. Então, gente, eu queria deixar isso para vocês hoje, fazer um agradecimento aqui para a Escola de Filosofia Nova Acrópole. Eu sou membro da Escola de Filosofia de João Pessoa, Nova Acrópole, muito agradecido, quero justamente agradecer porque nenhum conhecimento se constrói sozinho. Então tenho muita gratidão à Nova Acrópole, agradecer ao meu professor Tiago, a professora Ana Paula, ao professor Paulo, a professora Ingrid, aos colegas, enfim, aos professores que dão aula lá. Estou até meio distante, vou voltar daqui a uns tempos, daqui a uns dias. Enfim, gente, muito agradecido pela Acrópole, muitos ensinamentos, coisas que são muito importantes para a minha vida, estão transformando a minha vida, que tentando nesse exercício, nesse treino de repetir, de tentar aplicar na minha vida, cada dia mais, aprender, aprimorar, enfim. Quem gostou do vídeo, vai lá dar um like, se inscreve, partilha, compartilha. Saúde e até mais, até a próxima.